Jornal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oposição quer que Gabriele, ex-presidente da Petrobras, explique compra da refinaria nos Estados Unidos. 34 ônibus são incendiados em Osasco, na Grande São Paulo. Um suspeito está preso. Em novo recorde negativo, o sistema Cantareira opera agora com 11,9% de sua capacidade. Dezenas de haitianos vindos do Acre tentam emprego em São Paulo. Comissões do Senado aprovam Marco Civil da Internet. O projeto agora vai ao plenário. E um grupo recolhe coelhos comprados para a Páscoa e depois abandonados pelos donos. Preso um dos suspeitos de incendiar 34 ônibus em Osasco, na Grande São Paulo. Detido é irmão de traficante morto na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, o ataque teria sido uma represália ao assassinato do rapaz. 5 homens armados renderam funcionários e invadiram o pátio de estacionamento da empresa de ônibus na madrugada desta terça-feira. Edilson Almeida Silva, de 19 anos, foi preso hoje por volta das 11 horas da manhã, acusado de ser o mandante do ataque aos ônibus da Aviação Urubupungá, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele é irmão de Edmilson Almeida Silva, morto a tiros na noite de segunda-feira. Os dois tiveram passagens pela polícia por tráfico de drogas quando adolescentes. A polícia não acredita no envolvimento de facções criminosas. O que consta até então é que se tratava de uma ação, uma resolução do irmão da vítima. Ele foi a causa determinante e a motivação foi exatamente esta, para vingar a morte do irmão. Estamos trabalhando, obviamente, no sentido de identificar os demais comparsas. O ataque aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta terça. 2 seguranças e 2 manobristas foram rendidos por 5 homens armados que atearam fogo nos veículos. Deverá agora estar tipificado e inserido sobre a questão da ação criminosa, do incêndio doloso e também da lesão corporal de um dos funcionários que ocorreu em razão do incêndio que ocorreram. Trata-se de crime qualificado, um concurso material que poderá incorrer uma penalidade aí de 3 a 10 anos de cadeia. Dos 45 ônibus da empresa que ficam nesta garagem, 23 ficaram completamente destruídos e outros 11 foram atingidos pelas chamas. Por pouco, o incêndio não chegou a uma comunidade que fica ao lado da garagem. Nesta manhã, cerca de 20 mil passageiros tiveram que enfrentar atrasos por conta da falta dos ônibus que atendem 20 linhas municipais. Além do prejuízo para os passageiros, o prejuízo material. A empresa estima que o valor dos ônibus destruídos chegue a aproximadamente 10 milhões de reais. Isso porque muitos deles eram ônibus adaptados para deficientes físicos e que custam cerca de 50 mil reais a mais do que um veículo comum. A aviação informou que coletivos de outras empresas do grupo já estão sendo deslocados para a região. Na noite de domingo, 2 ônibus foram incendiados durante um protesto no Itaim Paulista, na Zona Leste, e outro foi destruído pelo fogo na Zona Norte ontem à noite. Com o ataque desta madrugada, já chega a 115 o número de coletivos incendiados este ano na Grande São Paulo. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, o comentário de José Neumann Pinto sobre o ataque a ônibus em Osasco, na Grande São Paulo. Um grupo em São Paulo estimula a adoção de coelhos, já que muitos são abandonados após a Páscoa. O problema é que alguns pais e familiares dão um bichinho de presente para as crianças e, após a data, não se interessam mais em manter o animal em casa. Cleusa cresceu vendo os avós criarem coelhos como animais de estimação e para consumo. Eles eram portugueses, então eles gostavam muito, porque é uma carne sadia, saborosa, né? Sequinha, não tem gordura. Na época de Páscoa, cresce a procura por coelhos. Nesta loja na Marginal Tietê, as vendas de filhotes foram 50% maiores. A gente tem um manual de recomendações que a gente obrigatoriamente tem que entregar para o cliente, não tem como ele ir embora sem receber, e ele assina um termo de compromisso
afirmando que recebeu todas essas recomendações. Mas é claro que a gente não pode obrigar o cliente a comprar os produtos. Alguns saem só com o bichinho, mesmo tendo assinado o termo, mesmo tendo recebido o manual, leva o bicho e provavelmente depois da brincadeira do feriado ele deve se desfazer do animal. Para cuidar de um animal como este, é preciso saber que ele vai crescer bastante, mesmo os considerados mini coelhos de raça menores, e precisará de espaço para sobreviver. A fêmea está fértil o ano todo, por isso se você comprar um casal, saiba que eles se reproduzem rápido e a gestação dura apenas 1 mês, podendo gerar mais de 10 filhotes de uma só vez. As fezes são em forma de bolinha, são secas, não cheiram, mas é um incômodo, né? Faz o dia inteiro. A urina do coelhinho tem um odor bem característico, forte, e eles são animais que têm o crescimento contínuo do dente. Isso faz com que, inevitavelmente, eles vão roer os móveis da casa. A Márcia é fundadora de um grupo que incentiva a adoção de coelhos. Márcia, assim que a Páscoa passa, é comum o abandono de animais? É muito comum porque as pessoas compram no impulso, porque eles são muito bonitinhos. E aí, quando chegam em casa, eles não são de pelúcia, eles precisam de cuidados, fazem bagunça, precisam de muita limpeza. E as pessoas desistem e acabam abandonando o coelho. Márcia tem cerca de 10 bichos em casa, disponíveis para adoção, todos considerados adultos. Eles são trazidos até aqui por pessoas que não querem mais ou por resgates dos que estão abandonados nas ruas. Um animal é igual uma criança, você tem que ensinar. Então, antes de arrumar um animal como um coelho, que é tão diferente, o importante é pesquisar, descobrir as adaptações que você tem que fazer na sua casa, como criar esse animal, porque ele não pode ficar preso, ele precisa de certos cuidados e que é melhor para você e para sua família ter esses cuidados antes de pegar. A minha mãe tem 7 coelhos em casa, ela cuida assim muito bem deles. Como que é para cuidar? Olha, os coelhos eles são lindos, são maravilhosos, são mansos. O problema de coelho é que eles são muito porcos, né? Por mais que limpa ele, isso aqui ele tá sempre se sujando, né? Mas que eles são bonitinhos, educados são. Começou hoje em São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe. Devem tomar a dose da vacina pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que ganharam bebê há menos de 45 dias, crianças entre 6 meses e 5 anos, presos e funcionários do sistema prisional. A meta é vacinar 2,5 milhões de pessoas na capital paulista até 9 de maio, quando acaba a campanha. A imunização protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe e está disponível de forma gratuita em 65 mil postos de saúde de todo o país. Técnicos do Ministério da Saúde chegaram hoje a Campinas para avaliar a epidemia de dengue que avança na cidade. A Força Nacional do SUS vai avaliar a necessidade do envio de profissionais pelo governo federal e a montagem de hospitais em tendas para agilizar o atendimento dos pacientes. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, foram confirmados mais de 5.600 casos de dengue na cidade até o dia 17. 3.800 pessoas aguardam exames para a confirmação da doença. Até o momento, uma morte foi confirmada. O Hospital das Clínicas de São Paulo realizou há 5 anos o primeiro procedimento de laqueadura sem cirurgia no país. O método ainda é pouco conhecido das mulheres brasileiras e agora está à disposição de um número maior de pacientes. O procedimento que dispensa anestesia pode ser realizado no Departamento de Ginecologia do HC e nas unidades básicas de saúde, as UBSs. É como se a mulher fosse a uma consulta comum ao ginecologista. Leva 5 minutos e nem precisa de anestesia. A Cristiane, que se submeteu à chamada laqueadura moderna, até ficou receosa no início, mas depois só viu vantagens. Mais rápido, indolor, sair daqui andando, posso ir para casa tranquilamente. É um microimplante feito com uma haste flexível. O médico introduz uma pequena mola de 4 centímetros em cada uma das trompas. O material similar ao usado em procedimentos cardíacos provoca uma reação do organismo que em 3 meses vira uma barreira natural, sem corte nem cicatriz. O ato dele em si não é nem cortar a trompa, nem ligar a trompa, que são os métodos de laqueadura tradicionais. Para participar, basta ter mais de 25 anos, 2 filhos e procurar uma unidade básica de saúde.
O método é 99% eficaz. 3.000 mulheres já fizeram o procedimento no Brasil, que, entre outras vantagens, libera leitos hospitalares para cirurgias mais complexas. Na rede particular, esse procedimento custa cerca de R$7.000, mas aqui no Hospital das Clínicas a paciente não paga nada. Ainda assim, a procura é muito pequena. Para se ter uma ideia, são realizadas cerca de 15 laqueaduras por semana com esse método indolor, sendo que a capacidade é de 30, o dobro. Para os médicos, o que falta é informação, já que esse tipo de técnica moderna é vista como tendência na medicina. É uma cirurgia rápida, eficaz e que a paciente pode ser feita acordada. O futuro são esses dispositivos que você faça a nível de ambulatório sem anestesia. A laqueadura com mola é bastante difundida na Europa e nos Estados Unidos e está liberada no Brasil desde 2009, mas ainda é desconhecida pela maioria. A empresária Érica já tinha uma filha, a Júlia, de 10 anos de idade, quando no ano passado foi surpreendida por uma gravidez não planejada. O Davi tem hoje 4 meses, mas mesmo antes dele nascer, ela buscou uma alternativa à laqueadura tradicional. Ainda amamentando o Davi, Érica se submeteu à técnica há 30 dias e passou a recomendar às amigas que também não querem ter mais filhos. Quando eu falei que eu iria fazer o procedimento, laqueadura com molas, eu não sabia o nome ainda, nenhuma amiga minha tinha conhecimento. Todas perguntaram, nossa, mas você vai fazer uma laqueadura, vai ficar no hospital, como é que você vai fazer para amamentar? Eu falei, não, eu não vou ficar no hospital porque não tem um procedimento cirúrgico, né? Ele é ambulatorial. Por eu ter 2 filhos, um casal, e a minha idade também contou bastante, eu decidi por esse método e não me arrependo. Comissões do Senado aprovam o Marco Civil da Internet. O texto deve ser votado ainda hoje no plenário da Casa. O Marco Civil é considerado uma espécie de constituição da rede mundial de computadores e estabelece direitos e deveres de usuários e provedores. Segundo o texto, não será mais exigido o uso de data centers no Brasil para armazenar dados e a regulamentação por decreto da neutralidade da rede deverá seguir os parâmetros estabelecidos na lei, conforme previsto na Constituição. Amanhã, em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff vai participar da Conferência Internacional sobre Governança na Internet e deve levar o Marco Civil como uma das iniciativas de seu governo no setor. O texto também é uma resposta ao escândalo de espionagem americana. Comissão Nacional da Verdade diz que não houve atentado na morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Segundo a comissão, a ditadura militar não teve participação no episódio. Havia suspeitas de que JK tivesse sido vítima de um atentado, como chegou a concluir a Comissão da Verdade do município de São Paulo. O acidente foi em 22 de agosto de 1976. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, está correta a versão oficial. O veículo que conduzia Juscelino pela Via Dutra de São Paulo para o Rio colidiu com uma carreta após ter sido atingido por um ônibus. Morreram JK e seu motorista. A comissão diz ainda que o objeto metálico encontrado na cabeça do motorista era um cravo metálico usado em caixões. PSDB lança pré-candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República. A cerimônia ocorreu em Brasília. A convenção que vai oficializar a candidatura será no dia 14 de junho em São Paulo. A escolha do local tem como objetivo fazer crescer o nome do tucano, junto ao eleitorado no maior colégio eleitoral do país. Será a primeira vez, depois de 4 eleições, que o PSDB lançará ao Palácio do Planalto um candidato que não é do estado. O nome do colega de chapa ainda não foi definido. Nos bastidores são citados o senador Aloysio Nunes Ferreira e a deputada federal Mara Gabrilli, ambos do PSDB paulista. Até o início de junho, essa questão estará definida. Nós temos nomes aí altamente qualificados que poderão acrescentar muito à chapa. Eu tenho recebido de todos os nossos companheiros uma demonstração de desprendimento muito grande. Ninguém aqui quer impor absolutamente nada, todos querem ganhar as eleições. E agora voltamos a falar sobre os ataques a ônibus em Osasco, na Grande São Paulo. O comentário é de José Neumann e Pinto. Bom, eu sou sertanejo, então eu sou especialista em vingança. E a vingança tem que ser feita contra o autor do crime. Então,
esse irmão que foi vingar o traficante que foi assassinado é, acima de tudo, um covarde. Ele se dirigiu contra gente que não tem nada a ver com o atentado contra o irmão dele, atingiu o povo mais pobre, 20 mil passageiros tiveram atraso em suas viagens nos ônibus, que atingiram 20 linhas por causa desse incêndio criminoso. E nós já sabemos que as maiores vítimas da violência estão na periferia e são pobres. Então, são absolutamente mendazes esses politicamente corretos que acham que os bandidos são vítimas do problema social e que são heróis populares. Eles agem, na verdade, contra o povo. Agora, é preciso também fazer uma observação sobre a polícia. Não é fácil combater esses incêndios de ônibus, mas a polícia de São Paulo ainda não tem sequer um plano para combater isso, um plano para acabar com essa pouca vergonha de bandido ficar incendiando ônibus para vingar a morte de outro bandido. Chamo atenção ainda para o fato de que esse incêndio poderia ter atingido uma comunidade perto da garagem lá em Osasco. Ou seja, poderia ter havido vítimas dessa sanha criminosa em nome de uma vingança torpe, torta e covarde. Porque não foi o povo que matou o traficante. E os bandidos resolveram atingir o povo através dos seus ônibus e com a possibilidade do fogo chegar numa comunidade pobre. Aquele papo politicamente correto de tentar explicar o crime de uma forma sociológica, de tentar perdoar a violência pelo fato de os criminosos serem também vitimados pela violência policial, precisa acabar. E o governo de São Paulo, a Secretaria de Segurança, eles precisam agir para acabar com essa pouca vergonha de ônibus ficar sendo incendiado ou em movimento ou em sua garagem, assim, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação racional. Bom, você sabe que me encontra aqui, sempre direto ao assunto. Eu vou voltar. Em pé. Henrique Pisolato depõe na Itália em inquérito que apura crime de corrupção no país. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi ouvido por um procurador da República de Nápoles, na penitenciária de Sant'Anna, em Módena, onde está preso. A justiça do país investiga a suposta relação dele com o lobista Walter Lavitola, que também está preso e seria ligado ao ex-premier Silvio Berlusconi. Um dos chefes da Interpol na Itália confirmou que Pisolato foi ouvido e deve voltar a depor ao procurador nas próximas semanas. Mas não detalhou o teor do depoimento nem qual a ligação do brasileiro com o lobista italiano. Pisolato está preso no país desde fevereiro, aguardando o julgamento de um pedido de extradição feito pelo Brasil. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do mensalão petista. Oposição protocola pedido para que o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, preste esclarecimentos à Câmara sobre a compra da refinaria de Pasadena. No domingo, ao jornal Estado de São Paulo, Gabrielli afirmou que a presidente Dilma Rousseff não pode fugir à responsabilidade na transação ocorrida em 2006. Na época, Gabrielli comandava a petroleira e Dilma chefiava a Casa Civil e o Conselho de Administração da estatal. O negócio gerou um prejuízo de mais de 500 milhões de dólares à empresa. Em nota, Dilma afirmou que aprovou a compra da refinaria americana com base em um documento técnico e juridicamente falho. Hoje choveu forte em algumas regiões do interior do estado. Aqui na capital, os termômetros ficaram perto da marca dos 24 graus e as precipitações não passaram de chuviscos e foram bem isoladas. De acordo com os meteorologistas, os próximos dias ainda serão de temperaturas amenas e a chuva vai intensificar a sensação de frio. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano.
Faz frio na madrugada e as temperaturas continuam amenas durante o dia no sul do país e também na capital paulista. Amanhã a máxima não passa dos 23 graus na capital gaúcha e dos 18 em Curitiba. Já em Belo Horizonte, a máxima chega aos 29 e faz calor de 30 graus no Rio de Janeiro. O tempo só fica firme amanhã no Rio Grande do Sul e do norte de Minas Gerais ao interior da Bahia. No Nordeste, a chuva é passageira, com exceção dessa área entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, onde a condição é mais parecida com o norte e centro-oeste do Brasil. Tempo abafado e chuva a qualquer hora. No estado de São Paulo, o dia será de muitas nuvens desde cedo e as pancadas de chuva ocorrem a qualquer momento. Há risco de chuva forte, mas de forma isolada. Dia fresquinho e máxima de 26 graus em Marília. Já em Votuporanga, 31 graus. Na cidade de Ribeirão Preto faz calor e a máxima vai aos 29. Na faixa litorânea, os termômetros não passam da marca dos 25 graus. Na região metropolitana, a quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje. Com muitas nuvens, mas o risco de chuva forte aumenta. A mínima será de 19 graus nesta madrugada e a máxima não passa dos 25 amanhã. Na quinta-feira, tempo chuvoso e máxima de 22. E na sexta, o tempo continua fechado e a temperatura cai ainda mais. A máxima não ultrapassa os 21 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Estradas paulistas têm mais acidentes neste feriado de Páscoa. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o número de acidentes aumentou 11,6%. Foram 1.185 ocorrências, 654 pessoas ficaram feridas. Mas o número de mortes se manteve estável. Foram 37 neste ano contra 38 no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a comparação foi feita com o feriado de Corpus Christi do ano passado por causa do número de dias do feriado. Já nas rodovias federais foram registrados 2.726 acidentes com 136 mortes. Estudo mostra que caiu a população da Espanha por causa da crise. Estrangeiros estão deixando o país. A população da Espanha caiu em 2013 pelo segundo ano consecutivo em decorrência da saída de vários estrangeiros do país abalado pela crise econômica. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, a população espanhola diminuiu 0,9% em relação ao ano anterior. Cerca de 5 milhões de estrangeiros abandonaram o país. A Espanha sofre há mais de 5 anos com a crise econômica e tem uma das maiores taxas de desemprego da Europa, que chega a 26%. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar da Espanha. O Instituto de Estatísticas de lá divulgou hoje informações sobre a população espanhola no último mês de janeiro e constatou que a população havia caído pelo segundo ano consecutivo. A queda foi de 400 mil pessoas, nada de muito trágico para um país com 46 milhões de habitantes. Mas existe uma ligação direta entre esse emagrecimento demográfico e a prolongada crise econômica. Os que pesaram na diminuição foram os imigrantes, que voltaram para os seus países de origem. Num único ano, quase 1/10 dos estrangeiros arrumou as malas e foi embora. Entre eles, alemães, ingleses ou belgas, que são mão de obra qualificada. E essa mão de obra fará falta. Os brasileiros formam um grupo pequenininho com relação a eles. As informações sobre os brasileiros cobrem um período um pouco diferente. É o segundo semestre de 2012, mais o primeiro semestre do ano passado. Pois bem, nesses 12 meses chegaram à Espanha para morar 5.900 brasileiros, mas saíram 13.500, o que dá um saldo de 7.600 brasileiros a menos. A Espanha faz companhia à Grécia entre os países da União Europeia que mais sofreram com a crise bancária de 2008. O desemprego continua altíssimo e atinge 1 a cada 4 residentes. A crise engoliu a esquerda que governava o país. Em 2011, assumiu a direita com o primeiro-ministro Mariano Rajoy. Ele também tem dificuldade para equilibrar as contas públicas. Os últimos dados do Banco Central Espanhol dizem que a dívida interna ainda está hoje subindo. Ela é hoje igual a 95% do PIB. O governo então corta gastos e gera protestos. Foi o que aconteceu no mês passado com passeatas e confrontos com a polícia. Mas não vamos exagerar. Até parece que a Espanha está no buraco e o país rico é o Brasil. Pois aqui vai uma comparação.
Em 1975, quando morreu o ditador Francisco Franco e a Espanha se democratizou, o PIB per capita espanhol era praticamente igual ao brasileiro. Hoje ele é quase 3 vezes maior. Em outras palavras, mesmo com a crise, os espanhóis estão bem melhor do que a gente. É assim que o mundo gira. Boa noite. Centenas de haitianos chegaram a São Paulo nas últimas semanas. Eles estavam abrigados em um alojamento na cidade de Brasileia, no Acre. Mas o local fechou e muitos vieram para cá em busca de oportunidades. Registe é do Haiti, tem 26 anos de idade, acaba de chegar a São Paulo. Estava em um alojamento que foi fechado na cidade de Brasileia, no Acre, onde estima-se passaram 20 mil haitianos. O governo de lá, segundo ele, pagou a passagem de ônibus. 4 dias em bus. 4 dias no ônibus? Em ônibus. Muito tempo. Bem cansativo. É muito. Bastante. Assim como ele, centenas de haitianos estão fazendo o mesmo caminho. Financiados pelo governo do Acre, chegam a São Paulo sem ter para onde ir e muitas vezes sem falar sequer uma palavra em português. Ifônia, também do Haiti, que trabalha no setor de limpeza do metrô de São Paulo, muitas vezes é quem socorre os estrangeiros recém-chegados. Gosta de São Paulo? Eu gosto porque eu estou trabalhando. Eu estava lá no Santa Catarina, eu não estou trabalhando, eu dei um meio, venho aqui. O padre Paulo coordena a ONG Missão de Paz, que acolhe os haitianos na casa do migrante. Uma média de 90, 91, 92 por dia. E continuam chegando? Continuam. Hoje de manhã mesmo, quando abrimos os portões, encontramos pessoas com malas chegando. A ONG Missão de Paz funciona nesse ponto do centro de São Paulo há 75 anos. E em toda a sua história, essa é a segunda vez que o auditório da entidade é usado como alojamento de tanta gente que tem por aqui. Para você ter uma ideia, nos últimos 8 dias chegaram quase 400 pessoas sem ter onde ficar. Todas as malas aqui, eles só voltam para o alojamento à noite. E olha só, até o palco virou dormitório. Apesar das condições, Guerrier, que chegou nesta manhã, prefere ir aqui do que os lugares por onde já passou. Mais melhor que Acre e mais melhor que Rio Branco. Aqui há mais coisas, e não há muito frio e todos bem. Quem já está há mais tempo e conseguiu trabalho, reclama é da saudade. Eu não estou feliz, não. Pelo viver sem familiar, não estou feliz. Dados do Ministério da Justiça mostram que só no ano passado, mais de 13 mil haitianos conseguiram o visto permanente por razões humanitárias. É o triplo do que foi registrado nos anos anteriores. Mas agora, com tantos estrangeiros ao mesmo tempo à procura de casa, comida e trabalho, as entidades de assistência pressionam a prefeitura da capital paulista. A gente está pedindo um espaço só para imigrantes e refugiados, que é um perfil diferente de outros acolhidos, das casas que a prefeitura normalmente acolhe. Tem que saber falar outros idiomas, ter uma sensibilidade intercultural, uma série de características, e por isso nós pedimos a ajuda da criação de uma casa para isso. O Jornal da Gazeta procurou a Prefeitura de São Paulo e também o governo do Acre para falar da vinda desses haitianos para a cidade, mas até o momento ninguém se pronunciou sobre o assunto. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O secretário-geral da FIFA visitou a Arena Corinthians nesta terça-feira. Para o dirigente, o estádio será entregue no último minuto. Celso Cardoso. Algo bem brasileiro, né, Estela? Faz parte da nossa cultura, entregar em cima da hora. Mas o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, fez um alerta. Não há um minuto sequer a perder. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, estava acompanhado de Ronaldo, membro do comitê organizador, e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, além de algumas autoridades. A visita ao estádio durou alguns minutos e Valcke deixou claro no pronunciamento que a hora é de muito trabalho. Para mim, não há um dia a perder, não há um minuto sequer a perder. É uma corrida contra o tempo, ressaltou Valcke. Sobre as estruturas provisórias que ainda estão em fase de construção, Valcke declarou que não é um sonhador, gosta de ver as coisas concretas. Talvez estejam prontas no último minuto e não há tempo a perder.
Outra preocupação é em relação às obras ao redor do estádio, a questão da mobilidade urbana. Pudemos perceber que, assim como dentro da Arena Corinthians, aqui fora, há muito para ser feito. Nosso compromisso é realizar entregas já da maior parte de todas as obras viárias do entorno até o final do mês e provavelmente até o dia 10 de maio, todo o restante de intervenções que nós temos aqui ao lado. O ex-jogador Ronaldo falou rapidamente, apenas na última pergunta da coletiva. O estádio realmente está um estádio fantástico. Eu participei bem do início, quando motivei o Andrei Sanches a construir esse estádio para a nação corintiana. Tá aí o Ronaldo que falou que o estádio está fantástico, né? E amanhã a presidente Dilma vem por aí e vai inaugurar um estádio semi-pronto, é isso? Exatamente. São coisas que eu não consigo entender. Claro, a construtora entrega um estádio com obra ainda para fazer. E a presidente vem para inaugurar um estádio que ainda não está pronto. Quer dizer, a gente vai poder observar direito mesmo as condições da Arena Corinthians no jogo do dia 17, que pode passar para o dia 18, esse jogo com o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente ele está previsto para a noite de sábado, dia 17. Mas existe a possibilidade de transferência desse jogo para o domingo nas mesmas condições e horário do jogo da abertura da Copa, 5 horas da tarde, pelo menos essa é a expectativa. Corinthians... Vai ter um número menor também de pessoas. 50 mil pessoas. 50 mil. E não os 68 mil previstos para a abertura da Copa, até para você minimizar a possibilidade de erro, de claro, problemas, né? Trabalhando uma vez que é o primeiro jogo realmente nas circunstâncias. Um estádio que deveria ter sido entregue em dezembro, depois em fevereiro, paciência, aconteceu tudo o que aconteceu, morte de operário, queda de guindaste. O fato de o estádio estar pronto para a Copa do Mundo já é quase que um milagre. Uma vitória. Uma vitória, mas muito aquém do que a gente imaginava. E com um orçamento maior, em torno aí de 300 milhões Mas o que aconteceu com todos os estádios dessa Copa do Mundo? Se você fizer a somatória do que foi gasto com a Copa no Brasil, supera a África do Sul e a Alemanha juntos. É o custo Brasil. Talvez não, com certeza uma outra matemática muito difícil de você compreender. Custo super alto, Brasil. E de hoje até 1º de junho, a Taça da Copa do Mundo vai estar aqui à disposição dos torcedores brasileiros. O troféu mais cobiçado do universo do futebol será exposto nas 26 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, neste período. Será possível até fotografar a taça. Nada mal para quem esperou tanto tempo para vê-la de perto. Depois de percorrer 89 países em 7 meses, a turnê mundial da Copa do Mundo voltou nesta terça-feira ao ponto de partida, o Rio de Janeiro. E coube ao capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, apresentar ao público o objeto de desejo das 32 seleções que começam a disputa da taça no próximo dia 12 de junho. A taça ficará exposta no Maracanã até sexta-feira. O horário de visitação é das 9 da manhã às 9 da noite. A turnê seguirá então por todas as capitais do país e pelo Distrito Federal. E os fãs de São Paulo serão os últimos a ter a oportunidade de ver de perto essa verdadeira obra de arte, elaborada com aproximadamente 5 quilos de ouro puro. A peça ficará exposta na cidade entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Linda, linda. Liga dos Campeões da Europa começaram hoje as semifinais do torneio. Atlético de Madrid e Chelsea jogaram na Espanha e ficaram no 0-0. Amanhã acontece o confronto entre os favoritos ao título. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebe o Bayern de Munique. Real Madrid e Bayern de Munique vão se enfrentar amanhã no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Para o confronto de amanhã no estádio Santiago Bernabéu, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, o Real Madrid deve contar com o retorno dos principais jogadores do time merengue. Cristiano Ronaldo está sem jogar há 2 semanas, mas tem treinado bem e pode voltar. Hoje ele treinou com o time, está se sentindo bem e nós também. Amanhã vamos fazer um teste de velocidade e se ele estiver bem, vai jogar. Se existir risco de recaída, será poupado. Outro que estava fora por conta de uma gripe era Gareth Bale. Porém, o galês se recuperou a tempo e foi confirmado entre os titulares. No Bayern de Munique, o treinador Pep Guardiola demonstrou todo o respeito possível com os espanhóis e revelou querer enfrentar o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo.
Madrid é sempre Madrid. Independente de quem está treinando ou quais são os jogadores, eles sempre são especiais. São sempre rivais fortes. São os adversários mais difíceis que podíamos enfrentar. Individualmente, jogador por jogador, não existe outro time como o Real Madrid. Espero que o Cristiano jogue, já que essa é uma partida que fazemos para o público e as pessoas querem ver os melhores em campo. E, sem dúvida, ele é um dos melhores. Celso, e nessas semifinais, 15 jogadores brasileiros. Verdade, um número interessante, juntando os 4 times que estão nas semifinais, mas as atenções mesmo estão voltadas para o português Cristiano Ronaldo, hoje melhor do mundo e que era dúvida para a partida. Eu desconfio que ele vai jogar e vai ser uma grande partida. Uma final antecipada, poderia dizer, entre Real Madrid e Bayern de Munique. Celso, muito obrigada, uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. O nível do sistema Cantareira registrou um novo recorde negativo hoje e agora opera com 11,9% de sua capacidade total. O índice é considerado crítico. Ontem, o governador Geraldo Alckmin divulgou que a partir de maio, quem aumentar o consumo acima da média será multado em 30% no valor da conta de água. Hoje, a presidente da Sabesp falou sobre o assunto. A presidente da Sabesp, Dilma Pena, negou que haja racionamento na região metropolitana de São Paulo, mas admitiu que em algumas regiões da capital, como a Zona Norte, por exemplo, enfrentam a falta de água. Em áreas mais longínquas, em áreas altas ou em pontas de rede, como se chama, pode eventualmente ter alguma falta de água à noite. Mas isso sempre houve. Não é agora em 2014, mas são problemas localizados. Hoje o sistema Cantareira atingiu 11,9% da capacidade. Dilma Pena disse que a água está sendo captada em vários pontos e distribuída igualmente nas diversas áreas da cidade. Nós estamos transferindo água do Alto Tietê e do Guarapiranga para áreas, então, atendidas pelo sistema Cantareira. Com isso, nós estamos equilibrando o abastecimento para toda a cidade. A presidente da Sabesp também falou sobre a cobrança de 30% a mais na conta de água dos consumidores que estiverem gastando acima da média. Cobrança que começa a partir de maio. Órgãos de defesa do consumidor e a Ordem dos Advogados do Brasil consideram a medida ilegal. Não é ilegal, né? Nós temos o respaldo da legislação federal de saneamento. E não é injusto, ao contrário, é justo. Nós tem a legislação federal que define que em eventos extremos pode haver um adicional tarifário para regular o consumo, né, pela conta, né? É uma sinalização de que o bem é escasso. Mercado financeiro projeta pela primeira vez este ano inflação acima do teto da meta do governo, que é de 6,5%. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, que leva em conta a opinião de analistas das principais instituições financeiras do país, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar 2014 em 6,51%. É a 7ª alta consecutiva da expectativa do mercado para a inflação deste ano. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A política de combustíveis do governo federal provoca reações cada vez mais fortes dos produtores de etanol. E hoje, o Jornal da Gazeta recebe Elizabeth Farina, presidente da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Elizabeth Farina foi também chefe do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP e presidente do CAD, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o fato, né, dessa crise que o setor sucro-alcooleiro está enfrentando não é novidade mais para ninguém. E eu vi uma declaração sua que chamou a atenção, que foi de responsabilizar a política da presidente Dilma para essa situação deplorável em que se vê envolvido o setor. E aí, a minha indagação, com a crise econômica de 2008, que impactou todos os setores da economia,
jogar a responsabilidade em que está o seu setor, o setor que você representa. É justo com a Dilma, com a presidente da República? A política econômica que foi adotada pós-crise poderia ter seguido vários caminhos, mas nós enveredamos por um caminho de combater a inflação com controle de preços. A gente sabe que a inflação, com base em controle de preços, vai ser adiada, mas não resolvida. E o impacto que esse controle de preços tem sobre diversos setores é muito negativo. Muitas vezes ele desarruma a economia. No caso do etanol, é exatamente o que acontece. Um controle de preços dos combustíveis, cujo objetivo é controle inflacionário, acaba desorganizando todo um setor que vinha num investimento muito forte até a crise de 2008. Eu vi o Boletim Focus que foi divulgado agora mostrando que a inflação continua aí com essa tendência de elevação. E esse é um ano eleitoral tão peculiar com Copa do Mundo, um ano em que não está fácil a própria candidata a ir à reeleição, é a presidente da República. Você, o seu setor, acreditam que possa haver reajuste de preços que tragam algum alívio para o etanol, né? Se num ano eleitoral ou isso vai ser jogado mais para frente, para depois da eleição? Acho que vai ser adiado o máximo possível e um reajuste do preço da gasolina isoladamente também não vai resolver o problema do setor, né? Essa política sinaliza dificuldades para o investidor que depende de uma visão de muito longo prazo. A cana-de-açúcar tem algumas peculiaridades e uma delas é ter um ciclo de 6 anos. Então, quando há um investimento em cana-de-açúcar para produzir etanol, para misturar na gasolina, etanol para colocar no seu carro 100% etanol, ou mesmo açúcar, que é energia para o consumidor, ele está olhando o longo prazo. Então, apenas um reajuste de preço não vai solucionar O que seria a solução emergencial para um alívio para o setor agora? É claro que uma revisão de preços alivia o setor. Veja, houve a adoção de algumas estratégias para manter o preço de bomba dos combustíveis não inflados, né? Preços constantes. E um deles foi desonerar a gasolina de um imposto muito importante que fazia o papel de sinalizar para o consumidor que o etanol tem atributos adicionais àquele que simplesmente faz o seu carro andar. O etanol é o maior programa de substituição de combustíveis fósseis e poluentes por uma energia renovável, limpa. E esse imposto sobre a gasolina, vamos dizer, taxa o carbono, taxa o produto que é poluente e melhora a competitividade da energia renovável. Esse imposto foi zerado. Então, foi desonerado o combustível poluente e perda de competitividade para a energia renovável do etanol. Agora, a questão assim, na apuração assim, também das responsabilidades do governo federal já ficou muito claro. Em relação ao governo estadual? Então, os governos estaduais têm na sua mão um instrumento poderoso que é o ICMS. O estado de São Paulo é o estado que tem o menor ICMS do etanol e a maior diferenciação entre o etanol e a gasolina. O etanol paga 12% de ICMS, gasolina 25%. Mas os outros estados não seguiram a política paulista, né? Eles seguiram, alguns estados têm alíquota de ICMS iguais. E então não é de se espantar que sempre é São Paulo que puxa o carro do consumo do etanol. Ele é o maior estado produtor, mas é também o estado que deu um impulso importante do ponto de vista de diferenciação de tributos. E o próprio setor?
Que responsabilidade tem na situação em que chegou também? Eu me lembro que o presidente Lula, nossa, ele era hiperbólico para falar da produção do etanol. Falou até que nós seríamos a OPEP, né, do fornecimento do etanol para o mundo, aquela coisa toda. Houve muito entusiasmo, muito investimento, né, considerando todo esse clima de euforia. O setor caiu nessa conversa, foi longe demais, deu passo maior do que a perna. Tem uma responsabilidade nisso também, para depois entrar nessa situação de endividamento e de fechamento de tantas usinas? Então, entre 2003 e 2010, que é o período do grande apoio que o governo Lula deu ao etanol no Brasil e fez uma propaganda para o mundo inteiro, eu acho que existiam todas as perspectivas de um mercado enorme, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na União Europeia e num número crescente de países que começou a adotar a mistura de etanol na gasolina para enfrentar questões ambientais de poluição. Então, a visão que se tinha das possibilidades do etanol eram, de fato, enormes, com o presidente da República dando respaldo. E nesse período foram construídas 100 novas usinas de moagem de cana para produzir etanol, algumas especializadas em etanol e outras o tradicional etanol e açúcar. Então, de fato, foi feito um investimento para um mundo que não se concretizou. Por quê? Por causa da crise financeira, de um lado, que acabou colocando os programas de meio ambiente meio em segundo plano. Então, houve revisão nos Estados Unidos, agora, recente, mas foi o país que foi mais longe, né? Inclusive se tornando o primeiro produtor e consumidor de etanol, e também na Europa. E no Brasil não se concretizou por várias questões, uma delas, a política macroeconômica. E na questão política? O agronegócio está mergulhado na questão política, na interlocução e também na política eleitoral, para ampliar a sua base eleitoral, a bancada ruralista. O seu setor, o setor do açúcar, do etanol, também está envolvido na política, está investindo no sentido de ter lá no Congresso Nacional e também no Executivo seus representantes? Vocês estão? Então, nós estamos planejando uma discussão de agenda com os candidatos à presidência. No dia 2 de junho, você me permite fazer uma propaganda, nós vamos ter o Top Etanol, onde os candidatos terão a oportunidade de apresentar os seus programas. Nós queremos ouvir qual é o programa de energia de cada um deles. E, sem dúvida, esse setor conta com uma frente parlamentar em defesa do setor cicloenergético, que é muito importante, com todos os partidos presentes e que eu espero que dê respaldo para o lado político da questão do etanol. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada a você. Estela. Em visita à Ucrânia, vice-presidente dos Estados Unidos anuncia pacote de ajuda financeira ao país. O vice-presidente John Biden disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar a economia da Ucrânia. A ajuda de 50 milhões de dólares será usada em reformas políticas e econômicas. Além disso, o vice-presidente americano ofereceu mais de 8 milhões de dólares em ajuda militar não letal. Biden também alertou que o governo ucraniano deve tomar cuidado com a corrupção endêmica. Ainda de acordo com Biden, a eleição presidencial de 25 de maio representa uma oportunidade para o fim da crise na Ucrânia, mas a situação ainda é de tensão no leste ucraniano. Alguns prédios de administração locais continuam invadidos por ativistas pró-Rússia. Pela manhã, centenas de pessoas participaram do funeral de 3 membros do movimento nacionalista ucraniano. Eles foram mortos no domingo, em um posto de controle dos ativistas em Slaviansk. O presidente interino da Ucrânia, Alexander Turkhinov, anunciou o relançamento da operação antiterrorista no leste do país. O anúncio foi feito após o corpo de um político do partido de Turkhinov ser encontrado com marcas de tortura. Na Coreia do Sul, o número de mortos em naufrágio passa de 120.
O número foi anunciado pela Guarda Costeira e as buscas ainda continuam. Mais de 180 pessoas continuam desaparecidas. A balsa naufragou na noite da última terça-feira. O capitão da embarcação e outros tripulantes foram detidos sob suspeita de negligência. Na França, ativistas do grupo feminista Fêmen fizeram um protesto durante uma conferência do partido Frente Nacional, que é da extrema-direita. Essa reunião marca o início da campanha eleitoral do partido para as eleições parlamentares europeias. Algumas ativistas foram detidas pela polícia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, confira a gastronomia do chefe Vitor Vasconcelos.